Olá, caros alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 11, 2017. Eu, instrutor Scopino, estarei com vocês em mais uma aula sobre Hyundai HB20 1.0 3 cilindros. A aula de hoje, nosso 11º encontro do HB20, sensor MAP. Isso mesmo, vamos falar sobre o sensor que mede a pressão atmosférica, a depressão no coletor de admissão e ainda a temperatura do ar admitido. Vamos lá. Telinha de introdução para vocês. Como calcular a quantidade de ar que entra no motor? Mais precisamente, no coletor de admissão. É a função do sensor de pressão e temperatura do ar admitido. Já viram que são duas funções no mesmo componente. Ele é chamado de sensor MAP pelo formato, mas poderia muito bem ser chamado de sensor de densidade, porque ele mede tanto a depressão quanto a temperatura do ar, mas dois sensores numa mesma peça. São dois sinais distintos, ok? Então vamos lá, ao HB20, bola a todos, aqui na tela o veículo, e claro, na nossa diagramação desse motor, 1.0, 12 válvulas, sistema Bosch ME 17.9.11.1, observem que já está com asterisco, sensor de fase, rotação e hoje sensor MAP. Portanto, os sinais de entrada aí sendo preenchidos no conhecimento de todos vocês, nossos alunos aqui do MEC, seu universo do mecânico. Localização do sensor, então a seta, né, está apontando aí para a parte superior do motor, né, mais precisamente no próprio coletor de admissão. Fixo diretamente no coletor de admissão do motor, ele tem a função de informar a depressão no coletor e a temperatura do ar. Assim, a ECU calcula a densidade do ar admitido, claro, usando para isso a informação da rotação do motor. Não é só o MAP e a temperatura. Com os dois, teremos a densidade. Mas para esse cálculo, é fundamental saber quantos giros está o motor. Legal? A peça. Observe aí visualmente, né? Parece só um sensor MAP, né? Visualmente. Observem algo bem característico nesse treinamento aqui sobre o HB20. Muitas peças têm o símbolo Hyundai e Kia. Claro, né? São duas montadoras co-irmãs, né? Pode ver, tem ali o logotipo, né? De Kia e de Hyundai no sensor MAP mais temperatura do ar admitido. O sensor é um sensor de 4 fios, já que incorpora duas funções: temperatura do ar admitido e pressão no coletor de admissão. De funcionamento simples, possui aterramento e alimentação positiva e duas respostas, uma para cada sinal importante. Então, ó, são 4 fios. Um é aterramento para os dois sensores. Um fio é positivo 5 volts, só para o sensor MAP. Um fio é de resposta do MAP e o outro fio é 5 volts com controle de tensão do sensor da água. Então, dos 4 fios, o que é para os dois sensores é o aterramento. Tá? E aí, para o MAP, uso positivo e a resposta. Para a temperatura, já está lá o aterramento, usa um fio só, que já é positivo com controle de tensão. Funcionamento. Vejam na tela, né, o que aparece aí sobre o scanner. Então vejam, pressão atmosférica 915 milibar. E o tempo de injeção nesse exemplo, né, do cilindro 1. Mas o importante aqui é a pressão atmosférica. Ah, então o sensor MAP já dá informação de pressão no coletor, mesmo antes de você dar na partida, para medir a pressão atmosférica local. Quanto mais alto, né, estiver aí o veículo, montanhas, né, planaltos, menor é a pressão atmosférica. Quanto mais ao nível do mar, maior é a pressão atmosférica. Tá? Então, nesse funcionamento, o sensor MAP mede e informa a pressão local, ou seja, com o motor parado e ignição ligada, já informa a pressão atmosférica local. E com o motor ligado, mede a pressão no coletor de admissão.
tem internamente uma espécie de um diafragma que vai variar de acordo com a pressão no coletor, né? Ele vai ter uma alteração de funcionamento que vai gerar uma alteração de sinal. Tá? E a resposta dele não é em pressão, é em tensão elétrica. Quem converte esse valor para um valor de pressão atmosférica é a ECU, é a unidade de controle. Tá? Sinal de resposta, observem, ó, o valor do MAP em milibar, 337 milibar, e o valor do MAP em tensão elétrica, 1,29. Então, o sensor manda o sinal em tensão. Né? A ECU transforma esse sinal em pressão. Então, ó, o sensor manda o sinal em volts e o módulo, a ECU, calcula isso em pressão. Tá? O sinal do sensor MAP deve ser muito rápido e varia quando é feita uma aceleração rápida, cai para baixo do sinal base na desaceleração e depois volta para o sinal base novamente. Tem variação direta quando temos problemas de mau assentamento das válvulas do motor, ou de repente pulou um dente da corrente, né? Esse motor é corrente, é difícil, mas pode acontecer, né? Aí teremos uma alteração do sinal do MAP. Então, muito atentos a isso, tá? 4 fios, observe a figura, né? Dá para ver aí os 4 terminais que vão no MAP e já, ó, a hastezinha, que é o sensor de temperatura. Dá para observar bem na figura, né? Aquela hastezinha é a projeção do termistor de temperatura do ar. 4 fios. Pino 1, ligado ao 22 do módulo, 5 volts. Pino 2 ao 42 é a resposta do MAP. Pino 3 ao 22, sinal de temperatura do ar. E pino 4 ao 83, massa para os dois sensores. Tá? Então, temos aí um princípio de funcionamento bem simples, bem direto do sensor MAP conjugado com o sensor do ar. E a resposta do MAP? Vamos ver. O sensor MAP inicia medindo a pressão atmosférica local e varia de acordo com a pressão no coletor. Então, valores de pressão no coletor de 1000 milibar, 3,9 volts. 700, 2,8. 400, 1,6. O motor em marcha lenta gira entre 300 a 500 milibar, ou seja, 1,6, 1,4, 1,2 volts em marcha lenta. Tá? E na aceleração, ele tende a subir, cai na desaceleração e depois torna a estabilizar. E o outro sensor, temperatura do ar admitido. Observem, temos aí de novo, ó, tensão em volts, ó, temperatura do ar, 0,56 volts. Então, o sensor do ar, ele manda o sinal em tensão elétrica. Na verdade, ele não é que ele envia o sinal. Tem um aterramento no sensor e o módulo manda 5 volts e controla a tensão. Conforme esse aterramento do NTC do sensor do ar, frio, temperatura baixa, resistência alta. Tá? Quente, temperatura alta, resistência baixa. Teremos a alteração desse valor de tensão. Claro que a ECU converte esse valor para graus Celsius também. Tá? Vamos à tabelinha. Trata-se de um termistor do tipo NTC e tem a variação de acordo com o ar admitido. Observem, em graus Celsius. Temperatura do ar, 0 grau, 2 volts. 30 graus, 1 volt. 50 graus, 0,6 volts. Então, ó, aumenta a temperatura, diminui o valor de tensão. Ele é inversamente proporcional. Ok? Na telinha, o painel de instrumentos e, claro, lembre-se sempre ali do ponteiro de temperatura, né, digital, né? Dá para enxergar ali, né, as marcações no painel digital da temperatura, C de cold, motor frio, H de hot, motor quente, né? E, claro, vamos a uma dica. O sinal do sensor MAP representa a admissão de ar no motor. Assim, algumas variações neste valor altera diretamente seu funcionamento. Esse sinal pode ser substituído, em caso de falhas, pelo sinal do sensor de posição de borboleta. Então, a ECU consegue usar o sinal do MAP para substituir o sinal de MAP. Então, ele usa a borboleta
para substituir o MAP. Tá? Então, é possível ter essa substituição em casos de emergência. Belezinha? Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula técnica no seu Universo do Mecânico. Divulgue nosso canal, clique, compartilhe no nosso canal como o MEC Oficial no YouTube. Até a próxima aula e um grande abraço a todos!